Professor, como que eu faço para gostar de ler um livro? Eu pego um livro, o professor da escola indica, eu começo a ler, não entendo, eu me injuro e deixo de lado. Eu pego outro livro, tento ler, acontece o mesmo, fico injuriado. Aí eu fico pensando que eu tenho que ler, vou lá ler o resumo para fazer a prova, faço a prova e o resumo parece que não adiantou em nada. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui de língua portuguesa, na verdade é de língua portuguesa, não necessariamente. É um livro que eu vou falar sobre literatura, mas não especificamente uma análise de um livro, mas dicas. Como que você pode gostar, pelo menos começar a gostar de ler livros, você começar a se interessar, começar a ter mais um hábito, começar talvez até ali a conseguir ter mais atenção na leitura de livros. Mas antes de tudo, se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo também, além de curtir, manda para os seus amigos, para quem você acha aí que gosta de ler ou então gostaria de ter o hábito de leitura. Você tem um filho, um sobrinho, um neto, um bisneto, talvez exagerei um pouquinho, pode mandar esse vídeo também. Então, como gostar de ler? Não é de uma hora para outra. A maior parte das pessoas, eu acredito, não necessariamente que elas não gostam de ler. A leitura é algo nato do ser humano. A curiosidade em você ter conhecimento. Todo mundo tem gosto sobre várias coisas. Tem coisa, professor, eu gosto só de futebol e mais nada. Galera, existem livros, literatura que trata sobre futebol. O Nelson Rodrigues, vou dar como exemplo, é um escritor brasileiro que já faleceu há algum tempo. Ele escrevia sobre futebol. Outro escritor bastante famoso, Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, escreve sobre futebol. Então, dentro da literatura, inclusive, não só a literatura clássica, né, que a gente pensa, literatura é a arte da palavra. Quando a gente pensa nos clássicos de literatura que caem nos vestibulares, que de forma geral os professores pedem, é um tipo. Existem outros tipos de livro que também podem tratar sobre futebol. Ou então, claro, tratar sobre qualquer assunto que você goste. Você pode procurar no Google, procurar na internet que tipo de livro, que tipo de assunto que você gosta, que poderia te favorecer e te ajudar o gosto da leitura, né? Como eu falei que tudo é um hábito, pense só, você gostaria de ter mais o hábito de leitura. Existe uma coleção, pode parecer algo muito clichê eu falar isso, que se chama Para Gostar de Ler. São livros fininhos, coleção brasileira, que ela traz uma série de livros de contos e crônicas, ali na faixa de 2, 3 páginas, nessa média. Alguns são engraçados, alguns são de terror, alguns são drama e assim por diante, mas que pode te facilitar a leitura, porque eles são curtos. Quando a gente pensa em contos e crônicas, que são narrativas curtas, né, elas favorecem essa questão do gosto pessoal, do gosto da leitura, porque são curtos. Quando você está lendo e você pensa, puxa, a história vai terminar, ela já terminou. Então você já entrou numa história, achou engraçado, terminou. Se você se interessa, vai querer ler outro, vai querer ler outro, querer ler outro. Às vezes também tem uma questão, como eu falei também do tipo do assunto, de momentos de leitura. Às vezes a gente está ali, sei lá, eu já percebi que de manhã eu consigo ler melhor. Ah, eu já prefiro à noite. À noite eu sinto muito sono, eu acordo bem. Depois do almoço eu não consigo ler. E eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês, que eu fui só perceber isso depois de adulto. Quando eu fazia lá o ensino médio, quando eu estudava no ensino médio, às vezes, raramente, eu pegava... Meu pai tem na casa dele uma estante muito maior que essa. Isso aqui seria acho que um 20º do tamanho da estante do meu pai. Inclusive eu tenho alguns livros lá que são meus, que estão guardados lá. Eu pegava alguns livros do meu pai ou da escola e às vezes eu tentava ler e não conseguia me concentrar. Eu também sempre tive dificuldade de concentração. E aí eu percebi uma coisa, eu estava no ônibus, em alguns momentos, lendo e conseguia ler mais quantidade de livro. Mas na época eu não tinha essa consciência. Foi muito tempo depois, eu acho que eu já era professor, que eu comecei a perceber que os primeiros livros que eu li inteiros foi quando eu estava no ônibus indo para a escola. Como eu estava habituado a fazer isso, eu estava em casa, às vezes num canto, num sofazinho, numa cama, debaixo de uma árvore, sentado na grama, ou então num bosque, às vezes eu não conseguia me concentrar. Eu acho, até onde eu consigo lembrar disso, eu ficava procurando algum ruído, algum barulho, porque no ônibus tinha muito, tinha aquela conversação e eu estava, acho que eu me acostumei àquilo, meu cérebro se condicionou a acostumar àquilo. O que aconteceu? Eu comecei a ler naquele momento. Quando eu estava num ambiente muito silencioso, muito parado, parecia que eu estava buscando algo, né, para me concentrar, para conseguir me concentrar no livro. Não algo para me concentrar, mas algo que tivesse ali alguma forma de eu me orientar de algum jeito.
Por que eu estou falando isso? Porque cada pessoa ela tem um jeito. Tem pessoas que podem ler em momentos diferentes, tem pessoas que podem ler em locais diferentes, tem momentos eu mesmo que eu pego um romance e eu me interesso por ele, se deixar eu leio num dia. Né? Um romance de 200 páginas, às vezes, claro que às vezes não dá porque eu tenho que tomar banho, tenho que dormir, tenho que comer, fazer outras coisas. Mas às vezes, eu, claro, de forma geral eu não consigo porque eu trabalho em 3 escolas, dou aula de manhã, dou aula à tarde, dou aula online, produzo aqui os materiais nas redes sociais, então eu não leio o quanto eu gostaria. Mas eu consigo, pelo menos todo dia, né? Tirando o final de semana, que às vezes eu estou dormindo mais, viajando, todo dia lendo um pouquinho. Aproveitando e falando nisso, eu já fiz um cálculo mental meu. Se eu pegar ele 20 minutos por dia, 20 minutinhos por dia, de um livro, assim, numa média, às vezes eu leio um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar, mas 20 minutos por dia, eu consigo, em 30 dias, ler um livro de em torno de 250 páginas. Então veja, essa é uma média minha. Eu leio rápido? Não, porque principalmente eu leio os livros mais de literatura, eu leio alguns livros muito densos, alguns livros um pouco mais difíceis, eu tenho que ler devagar, às vezes eu releio aquela página. Mas a minha média de um livro de 250 páginas eu levo 30 dias. Claro que isso varia muito. Eu já teve anos que eu li 40 livros, mas no meio eu tinha livrinhos pequenininhos. Eu tenho coleções aqui na estante tanto de língua espanhola, de historinhas lá para você começar a língua espanhola, ou então sobre artistas, biografias fininhas, que daí você pode ler algumas por dia. Mas ao mesmo tempo, eu já li livros que não necessariamente são tão grossos, mas eles são complexos. Peguei lá um livro de 100 e poucas páginas e passei 3, 4 meses lendo. Não é que eu não lia todo dia, mas eu tinha que ficar estudando o livro. Às vezes procurava um dicionário e tal, para poder... Pegava um dicionário para procurar as palavras e tal. Então é interessante você pensar, você buscar o horário melhor para você, o local melhor para você, o tipo de livro que te interessa. E aí, eu só estou lendo livros lá de romancinho, vamos supor. Já li 10, 20, 30 livros assim, e eu gosto muito. O que você pode fazer, já que você gosta muito de fazer esse tipo de coisa? Procure livros diferentes. Professor, eu gosto de livro de terror. Eu estava até no começo do vídeo falando aqui, ó, esse livro do Edgar Allan Poe. Muita gente que não é acostumada a ler um livro como esse adora. Por quê? Porque aqui fala de terror, fala de histórias cabulosas, fala de alucinações, de maluquices. É um livro que pode interessar bastante, né? Mas eu gosto de autobiografia. Procure artistas, celebridades, pessoas que você goste. Procure na internet, vá numa livraria, pergunte. Chegue no balcão da livraria e pergunte. Eu gosto de tais pessoas, você tem essa biografia? Não tem? Tem alguém próximo? Tem uma autobiografia? Tem algum outro artista que seja, sei lá, você gosta de rock? Eu tenho alguns livros aqui na minha casa que falam sobre o Pink Floyd, sobre o... Eu tenho aqui do Pink Floyd, tenho do Guns N' Roses, tenho do Rolling Stones, tenho livros sobre a história do samba, a história do rock, as 100 maiores bandas do rock que influenciaram. Então você encontra para tudo que é tipo, livros de jogos, você pode começar com história em quadrinho, é genial. Você pode começar com anime, você pode começar de várias formas. Meu pai, inclusive, Arnaldo Esbalqueiro, se você procurar na internet, você encontra livro dele, tanto na CRV quanto na Amazon. Ele tem livros de contos e crônicas. Um dia eu vou escrever o meu. Quiçá, diminuir minha carga horária, né? Quando eu estiver trabalhando um pouco menos, vou começar a escrever meus livros aí. E aí a gente pode pensar não só a questão de estilo, mas de autores. Eu li um livro que achei maravilhoso, vamos supor. Veja quem é o autor do livro. Veja se ele não tem outros livros publicados, se ele é um outro livro e não gostou tanto. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que eu li o escritor sobre livros sobre o Ernest Hemingway, acabei de fazer uma metonímia, né? Li o escritor, o autor pela obra. Eu li o Porquinhos Se Nos Dobram. Gostei demais do livro. Período da Guerra Civil Espanhola, fala sobre pensamentos, povos diferentes, sobre invasões. O livro é maravilhoso. Adorei esse livro do Ernest Hemingway. Beleza. Vou ler um outro livro dele. Peguei um outro clássico, O Velho e o Mar. Muita gente adora. Eu não gostei. Tudo bem. Por que eu não gostei? Eu achei chato. Não me interessei. Achei a linguagem difícil? Não. Porquinhos Se Nos Dobram é muito mais difícil. Inclusive o Raul Seixas já escreveu uma música chamada Porquinhos Se Nos Dobram. E aí pega as dicas com seus amigos, pega dicas com seus professores. Se você lê um livro e gostou, seu amigo leu algum livro e gostou, fala, empresta para mim. Por que você gostou desse livro? Não precisa me dar spoiler, mas me empresta. Tá, vou ler. Se eu gostar, você tem algum outro desse estilo? Isso é legal. E eu digo uma coisa para vocês, galera, o ambiente de livraria, o ambiente de biblioteca favorece. Você chega, vou dar um exemplo aqui na Biblioteca Pública do Paraná.
Eu, quando vou para uma cidade, principalmente as maiores cidades, eu gosto de entrar nas bibliotecas públicas. Já fui do Rio de Janeiro, já fui de São Paulo, já fui em alguns outros países aqui da América do Sul, entrei na livraria, entrei na biblioteca para conhecer, porque eu acho um ambiente maravilhoso. Ah, professor, por isso que você gosta, porque é uma coisa que faz parte de você. Mas não era assim. Eu comecei a gostar porque eu tinha acesso em casa. Meu pai tinha muito livro. Só que assim, eu via, o exemplo é fundamental. Eu via meu pai lendo também, isso também ajudou. Aí tem muito amigo meu que eu ouço falar assim: ah, meu filho não gosta de ler, minha filha não gosta de ler. Mas você também não lê? E aí, pô, parece que eu peguei um pouco pesado agora, né? Significa que se não lê, o filho não vai ler? Não necessariamente. Eu tenho alunos que ninguém da família lê e o aluno é viciado em livro. Mas a tendência é que a gente vá pelo exemplo, né? Então, assim, você falar para a pessoa estudar, falar para a pessoa ler, ajuda? Claro. Mas o que ajuda, que é significativo mesmo, é a pessoa, é a criança ver um adulto, ver outras crianças lendo, ver outros adultos lendo. Até mesmo um professor. Eu lembro um professor de cursinho, quando eu fazia pré-vestibular, professor de literatura. Ele andava pela sala, ele pegava o livro que ia cair no vestibular e ele dramatizava aquele livro. A gente dava risada, achava engraçado, ele fechava o livro e falava: agora você continue. A gente saía da aula todo mundo rindo, falando do livro. Até acredito que a maioria nem lia depois, mas muita gente começou a ler assim também. Então, galera, para cada pessoa é particular. A arte é maravilhosa, a literatura é uma forma de arte. E você só começa, você precisa começar. Tudo é uma questão de hábito. Eu sei que é óbvio o que eu estou falando, tá? E aí, claro, você conversar com uma pessoa sobre qualquer assunto e a pessoa saber sempre referenciar um livro. Ah, você está falando agora, está falando aí de jogos. Será que os jogos eles podem causar ou fazer as pessoas, as crianças, serem mais violentas? Se você lê, se você se instrui, se você lê artigos sobre, se você lê livros que tratam de assuntos paralelos, ou então referências, você pode usar um aforismo de um autor, você pode usar um trecho ali de um pensamento de um filósofo que você leu, né? Estou falando de literatura, mas pode ser livros de filosofia também. Você saber referenciar, isso é muito bacana, né? As pessoas gostam de pessoas que sabem usar como referência trechos, aforismos, pensamentos, referências a livros também. Beleza? Coloca aqui para mim nos comentários qual que é o seu livro preferido, se você tem um livro preferido. Ou então, como que fez você começar a gostar de ler? Ou faça perguntas também. Galera, até o próximo vídeo. Um abraço. Vou deixar aqui na descrição para vocês me seguirem nas outras redes sociais. Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau.